Olá, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Fernando Miguel e estarei com você neste curso sobre um tema que diz muito sobre o nosso cotidiano. Vamos falar sobre a importância da comunicação. Espero ter a oportunidade, e em breve com certeza teremos, de nos encontrar também pessoalmente. Mas hoje iniciamos esse módulo no formato online para que você tenha contato já inicialmente com o nosso conteúdo e um pouco de tudo que essa área da comunicação nos proporciona. Bom, eu vou deixar depois disponível para vocês também essa apresentação de slide, que em alguns momentos estará para vocês também em tela cheia. Então vamos começar esse bate-papo. A área da comunicação é incrível. Eu começo dizendo que é uma área que me encantou muito desde sempre. Eu sou comunicólogo, formado em jornalismo e comunicação social. Também me especializei mais tarde em educomunicação, que é uma área provinda da junção entre a comunicação e a educação. E também me especializei mais tarde em gestão estratégica de marketing digital, que tem muito a ver um pouco com o que a gente vai falar também do assunto do marketing, a sua relação com a comunicação, enfim, todos os módulos que estarão aí disponíveis para vocês também neste bate-papo durante este curso. Espero poder ajudá-los nesta incrível viagem pelo mundo da comunicação. Bom, começo a falar sobre o título desse nosso bate-papo geral, não é mesmo? Vamos falar sobre a importância da comunicação escrita e falada. Vamos diferenciar os dois tipos de comunicação e como que eles podem ser aplicados ou enxergados no nosso cotidiano enquanto servidores públicos, especialmente no caso de vocês, dentro do poder legislativo, dentro da Câmara Municipal. Bom, os tópicos que nós abordaremos é por onde vamos. Primeiro módulo, vamos falar sobre a comunicação, aspectos mais gerais, introdução, definições, um pouco sobre a comunicação enquanto área do conhecimento. Depois, vamos falar sobre o fundamento da comunicação pública, ou seja, quais são os fundamentos, aquilo que dá a base para que a comunicação pública se estabeleça também como área de teoria, mas também principalmente como área de práticas a serem vivenciadas no cotidiano de vocês enquanto servidores. E no terceiro módulo, vamos falar sobre estratégias aplicadas à comunicação pública. Quais estratégias podemos usar, por exemplo, para alcançar o nosso público, para alcançar a finalidade do nosso ser e fazer comunicação enquanto instituição pública, enquanto poder legislativo. Bom, começamos falando sobre aquela definição clássica de comunicação, aquela definição categórica. A comunicação é a troca de informações, de ideias, de pensamentos ou sentimentos entre indivíduos ou grupos. Podemos dizer que a comunicação é aquilo que gera conexão. Eu gosto muito de usar essa analogia para falar que a comunicação ela acontece como uma grande rede onde os diversos nós estão entrelaçados e sustentam algo maior. No caso da comunicação, é a mensagem a qual se espera que se chegue ao conhecimento do público final. Bom, podemos falar que essa comunicação acontece então entre indivíduos ou entre grupos. No caso de vocês, podemos dizer que a finalidade dela a priori é entre os indivíduos que estão dentro do ente legislativo e, num segundo momento, também para o público externo. Essa comunicação acontece, então, sempre nessas duas dimensões. Entre os indivíduos que fazem parte do processo do dia a dia, do cotidiano do legislativo e também, no caso, com a população. São aqueles que recebem também os destinatários das ações do legislativo. Bom, qual a importância da comunicação, então? Ela é o fundamento de relacionamentos. Eu sempre brinco, mas é verdade, que boa parte dos problemas da humanidade, sejam eles de empresas, de famílias ou de outros grupos que a gente convive, poderiam ser resolvidos com boa comunicação. Quando você for perceber, por exemplo, algum problema dentro de alguma empresa, pode pegar, sempre tem alguma coisa relacionada à comunicação no meio aí. Alguém que não compreendeu direito uma mensagem, alguém que não passou direito uma mensagem, alguma mensagem que ficou fragmentada, enfim, problemas de comunicação. A maioria das vezes, esses problemas não são no setor específico da comunicação, mas são de comunicação entre os entes envolvidos no processo. Então temos que ter muito cuidado e atenção. Bom, a importância da comunicação também para a transmissão de conhecimento, isso que a gente está fazendo, a gente está se utilizando da comunicação para a transmissão do conhecimento aqui entre nós, para esse momento de bate-papo e de diálogo que estamos fazendo. Também para a coordenação de atividades,
podemos dizer que a comunicação é muito importante. Por exemplo, quando você vai fazer um evento, você vai organizar um evento na Câmara Municipal, você precisa comunicar bem, divulgar bem esse evento, você precisa, no evento, se comunicar bem com as pessoas que estão ali presentes. Não adianta muitas vezes a gente falar uma linguagem que somente aquelas pessoas que estão acostumadas com aquele meio vão entender. Muitas vezes nós precisamos trocar miúdos. Lógico que no cotidiano do dia a dia da Câmara Municipal, muitas vezes o que impera é o vocabulário jurídico, a questão da norma, da lei, mas em muitos momentos, por exemplo, uma audiência pública, em momentos que a população se faz presente ou deveria se fazer presente, temos que usar uma linguagem, um meio de comunicação mais acessível para que essas pessoas compreendam realmente, efetivamente, a mensagem que se quer passar, não é mesmo? Bom, resolução de problemas é outro ponto importantíssimo quando o assunto é comunicação. Como eu disse, boa parte dos problemas podem ser resolvidos com boa comunicação. Então a nossa função, a nossa missão a partir desse momento de encontro que nós estamos tendo é encontrarmos, fazermos diagnósticos daqueles problemas que às vezes são simples do nosso dia a dia, que são problemas de comunicação e que a gente pode resolver com boa comunicação. Os elementos clássicos da comunicação. Quais são eles? Emissor, mensagem, canal e receptor. Emissor é óbvio, aquele que envia determinada mensagem para alguém. A mensagem é aquilo que o emissor quer comunicar com alguém. O canal é o meio pelo qual esse emissor se utiliza para se comunicar com o receptor. Receptor é aquele que vai receber essa mensagem. Durante o processo de comunicação é interessante a gente entender também que durante um diálogo, por exemplo, acontece essa troca simultânea enquanto os indivíduos estão ali trocando de papel. Por exemplo, eu posso agora estar aqui com vocês como um emissor de uma mensagem, no caso, esse conteúdo sobre o curso de comunicação aplicado à prática da Câmara Municipal, como depois também posso ser um receptor quando me encontrar com algum de vocês ou algum de vocês me procurar lá nas redes sociais e falar: "Ô Luiz Fernando, olha só, gostei daquilo que você falou", ou "não gostei daquilo que você falou, não concordei também". É bom, o diálogo fica saudável quando a gente se enriquece também das opiniões diferentes. Enfim, assim acontece o processo de comunicação, com todos esses elementos ali convivendo harmonicamente. Às vezes pode acontecer que esses elementos não convivam de forma harmônica. Aí acontece o que a gente chama de ruído, problema de comunicação. Bom, podemos dizer que os tipos de comunicação são verbal, não verbal, escrita e visual. A verbal, obviamente, como a gente já sabe, a comunicação verbal faz referência ao uso de palavras faladas ou escritas. A comunicação não verbal, as expressões faciais, a questão do corporal, a linguagem corporal, os gestos. A escrita, que muitos de nós se utiliza muito no dia a dia da Câmara Municipal, por exemplo, textos, e-mails, documentos, os projetos que são apresentados cotidianamente dentro de uma Câmara Municipal. E a comunicação visual, por meio de gráficos, imagens e infográficos. É interessante lembrar também que a comunicação harmônica, ela consegue ajuntar todos esses elementos e colocar, por exemplo, numa apresentação, como a gente está vendo aqui, ou num evento, como vocês realizam, ou em tantas e tantas outras coisas e projetos que a gente for realizando também, que tem relação também com o nosso modo de se comunicar, de nos comunicarmos com as pessoas, não é mesmo? Bom, quais são as barreiras à boa comunicação, que a gente chama dentro da área de comunicação de ruídos? Se tem alguém aí entre vocês assistindo esse vídeo que estudou comunicação, sabe que um dos principais problemas e barreiras à boa comunicação são os benditos dos ruídos, para a gente não falar outra coisa, né? Bom, barreiras linguísticas, por exemplo, são diferenças de idioma e terminologia. Se me mandar passar uma semana na Rússia sem alguém que fale comigo o português e traduza o que os nossos irmãos de lá estarão falando, eu não vou saber me virar. Lógico, a gente dá um jeito, né? A gente gesticula, enfim, mas a comunicação não vai ser boa. Por quê? Eu vou estar em outro ambiente com diferença de idioma, uma diferença drástica para o idioma nativo. No caso, o idioma que eu falo. Bom, barreiras culturais são as divergências de normas sociais e valores. Como eu dei o exemplo, por exemplo, da Rússia, poderia ir passar um ano na Índia. Eu verei que os costumes, culturas e questões locais são diferentes das questões que são vivenciadas aqui no Brasil, justamente por conta das normas sociais e dos valores. Diferentes situações, diferentes povos, eles firmam contratos sociais diferentes.
E até a própria forma como a cultura se forma nesses locais, elas são diferentes também. Por isso, são barreiras à boa comunicação se a gente não se inteirar, por exemplo, que tal situação lá na onde a gente está indo é normal e aqui para nós não é normal. Por exemplo, uma tribo de povos indígenas tem determinados costumes que para nós são costumes diferentes, são costumes que para nós não cabem na sociedade que a gente vive. Mesma coisa os nossos costumes, que para os povos indígenas também não cabem. Então nós temos que ver, são diferenças culturais, são diferenças de normas sociais e de valores. Uma é melhor que a outra? Não. Todas têm o seu determinado nível de respeito dentro da sociedade para o qual também elas se formam. Enfim, temos as barreiras técnicas, problemas de tecnologia ou mídia. Por exemplo, podia dar um problema aqui, essa tela apagar, ou o slide que está aparecendo para vocês na tela inteira parar de passar, porque no slide da tela inteira vocês conseguem enxergar melhor o conteúdo que está aqui. Poderia parar de funcionar, seria uma barreira à nossa boa comunicação, ou seja, não conseguiríamos nos comunicar de forma efetiva. Barreiras psicológicas, os preconceitos, as emoções e as distrações. Ou seja, quando a gente, por exemplo, está apaixonado, você já sentiu isso, eu tenho certeza disso. Quando a gente está apaixonado, você está lá na sua escola, por exemplo, na sua faculdade, no seu trabalho, você não consegue parar de pensar na pessoa. É uma coisa boa? É uma coisa boa, mas nesse momento está sendo uma barreira para a sua boa comunicação, porque às vezes você não consegue nem interagir no trabalho porque a sua cabeça está lá na pessoa. Você não consegue nem fazer outra coisa porque você está pensando na pessoa. Não é? A gente acaba às vezes se desvinculando ali do que a gente está fazendo fisicamente porque a cabeça está lá pensando em outra pessoa que está longe da gente fisicamente. É uma barreira das emoções. Também das distrações que tem no dia a dia que podem nos atrapalhar também no nosso processo de comunicação. Bom, o processo de comunicação em si, ele usa 4 palavras fortes que estão relacionadas lá àquela primeira fórmula da comunicação, que são codificação. É uma palavra, um palavrão para dizer que codificação é transformar pensamentos em mensagem compreensível. Ou seja, eu, Luiz Fernando, estou transmitindo para vocês agora, a respeito da comunicação, essas teorias. Então, eu estou transformando em palavras aquilo que está na minha cabeça e na minha apresentação. A transmissão é o envio da mensagem por meio do canal escolhido. No caso, eu estou falando com vocês aqui por meio de um vídeo gravado. Enfim, esse está sendo o canal que eu estou me utilizando para comunicar com vocês. A decodificação é o processo pelo qual você que está aí assistindo esse vídeo está compreendendo o que eu estou falando e está ou anotando, ou printando a tela, ou comentando com alguém. Não sei se você está assistindo esse vídeo com alguém. Você está fazendo uma decodificação da mensagem que eu estou passando para você. E o processo de feedback nada mais é que o processo de resposta, ou seja, a forma com a qual você devolve para mim aquilo que a gente está trocando de informação aqui. Conectando as ideias, então, esta é a fórmula da comunicação, aparece aqui para você em tela cheia. Ali no meio está a mensagem, que é o principal, ou seja, aquilo que se quer transmitir. De um lado, o emissor e o receptor. O emissor codifica uma mensagem, ou seja, procura um modo de transmitir essa mensagem para que ela seja decodificada, recebida pelo receptor, e o receptor responde ao emissor. Nesse meio todo acontece o quê? Tem o bendito do ruído que está ali no contexto. O ruído, gente, ele sempre vai atrapalhar a sua forma de comunicação com o outro. Então temos que ter muita atenção para que o ruído, às vezes, não seja uma palavra que a gente escreveu que não está bem colocada, não seja uma ambiguidade que está no nosso texto, no caso de vocês, a Câmara Municipal, não seja, às vezes, uma ambiguidade em uma postagem, uma foto que foi mal tirada e foi postada na rede social e pode ser mal interpretada pelas pessoas. Enfim, isso é um pouco desse momento inicial do nosso curso de comunicação. Eu conto com você aí para os próximos momentos. Vamos dar um intervalo para que a gente possa tomar uma água aí, respirar um pouquinho e voltar aqui. Anote as suas principais considerações. Se você tiver alguma dúvida, você pode me encontrar lá nas redes sociais. Luiz Fernando Miguel, é Luiz com Z. Então, Luiz Fernando Miguel, e o meu e-mail também que eu vou deixar disponível para vocês, luisfmiguel.comunica@gmail.com. Vou deixar à disposição caso vocês tenham alguma dúvida também e queiram entrar em contato para que a gente possa enriquecer ainda mais esse momento de bate-papo que a gente faz aqui. Bom, daqui a pouquinho a gente volta.